Plano de ação da candidatura a presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. No documento submetido com a candidatura, procurei apresentar o ponto da situação do IPS à data a que me candidato e o programa de ação exigido no regulamento eleitoral. Esta apresentação pretende, de um modo simples, dar a conhecer algumas das intenções a que me proponho, caso seja eleito, solicitando depois, naturalmente, a posterior leitura do documento, que pretendi conciso e simples. Por considerar que a apresentação de uma candidatura a presidente do IPS exige a análise da situação da instituição no momento em que se realizam as eleições, procurei efetuar o levantamento da informação relativa aos estudantes, aos trabalhadores não docentes e docentes, às formações ministradas, aos centros de investigação, às infraestruturas, ao orçamento do IPS. E esta operação permitiu-me demonstrar que a informação é presentemente uma das áreas mais críticas no IPS e que exige uma imediata atenção e alteração. Uma instituição que se quer de referência, moderna e transparente, tem de disponibilizar à comunidade informação atual, correta e acessível. Informar bem é fundamental. Chamo a atenção que se podem candidatar a presidente do IPS qualquer personalidade do IPS ou de fora do IPS e qualquer pessoa tem de estar em igualdade de circunstâncias no acesso à informação. Dois pequenos exemplos. Quando quis procurar a informação relativa ao número de estudantes que frequentam o IPS, no IPS em números, da página do portal da instituição, é possível encontrar esta informação que se refere ao ano 2016. Estamos em 2022. A realidade mudou brutalmente, mas é esta a informação que continuamos a transmitir para fora. Outro pequenino exemplo, quando procurei informação sobre o SAS, aquilo que encontro no portal do SAS são os relatórios de atividades, deixaram de ser publicados em 2018. Reforço, estamos em 2022. A informação é, pois, a base para a construção de uma comunidade em que todos se sintam integrados. Se queremos garantir a participação de todos, temos de assegurar que têm todos acesso à informação. Os estudantes têm de conhecer desde o primeiro dia os seus direitos e deveres e onde podem recolher toda a informação que os afeta. Não podemos aceitar que percam o acesso a regalias porque desconheciam a sua existência. Dou no meu papel de docente com essa realidade quase todos os semestres, principalmente, obviamente, com os estudantes primeiro ano, primeira vez. Os trabalhadores docentes e não docentes têm de ter acesso às normas e procedimentos internos facilitadores da sua integração e atuação. Um novo trabalhador não tomou conhecimento das regras estabelecidas antes do seu contrato, mas tem de ter acesso facilitado às mesmas. Os órgãos têm de cuidar de informar a comunidade sobre as suas reuniões, as suas deliberações, os estudos e grupos de trabalho que geram. A comunidade tem de poder ter acesso à informação relevante de uma instituição pública e ainda por cima mais numa instituição que se quer de referência. Outro aspecto importante é, naturalmente, o plano estratégico do IPS. A atividade do presidente do IPS deve centrar-se na prossecução dos objetivos expressos no plano estratégico da instituição. Inclusivamente, o regulamento eleitoral exige que os candidatos apresentem um plano de ação, este que eu estou aqui procurando apresentar, demonstrando como se propõem alcançar esses objetivos. Acontece que este guia das atividades do IPS não existe. É imperioso proceder à sua elaboração, o que exige a colaboração e intervenção de toda a comunidade. Esta constituirá, pois, um dos primeiros objetivos da nova equipa da presidência. Não existindo um plano estratégico em vigor e ao qual possamos, no fim de contas, demonstrar que pretendemos, ou como pretendemos pôr em prática, a apresentação de um plano de ação de qualquer candidato transforma-se assim num mero exercício de ficção, tendo por base a sua opinião e de todos aqueles que a escutou e, no entanto, não é o verdadeiro sentido da comunidade. Consciente deste facto, apresento seguidamente e em traços muito gerais o que considero serem atividades que carecem de atenção por parte da equipa da presidência,
O plano de ação proposto baseia-se nos seguintes princípios: mais qualidade, mais coesão, mais transparência e, naturalmente, melhor informação, melhores cursos, mais e melhor investigação, melhores serviços. Naturalmente que toda a nossa ação se fundamenta e se alicerça em três grandes atores da nossa comunidade: os estudantes, os não docentes e os docentes. E dentro deste, ou melhor dizendo, para servir esta comunidade preferencial, irei rapidamente e de uma forma simples apresentar seguidamente alguns dos aspectos que considero importantes no que se diz respeito às formações, às práticas pedagógicas, à inovação, investigação e desenvolvimento, à comunicação, ao funcionamento e às infraestruturas. Nas formações representam um dos principais fatores de atratividade dos estudantes. É uma área que considero bem-sucedida no IPS, é importante continuar o bom trabalho que as escolas têm feito. Importa, naturalmente, garantir a permanente atualização dos planos de estudos, envolvendo mais os estudantes diplomados e o mercado de trabalho, e estabelecer em todas as escolas um sistema de monitorização efetiva dos cursos, com alertas imediatos para o abandono escolar. É importante termos consciência que não nos importa apenas receber estudantes, temos de ser capazes de os formar. No que diz respeito às práticas pedagógicas, os novos públicos são cada vez mais exigentes, com backgrounds diversos, colocando o IPS perante novos desafios. Não chega à qualidade das formações do IPS, impõe-se que a aposta na preparação pedagógica dos docentes, que tem sido feita, e bem, na minha opinião, conduza à disponibilização de novas metodologias de ensino em todas as escolas do IPS. Temos de aproveitar a aprendizagem rápida que fizemos, a que a pandemia nos obrigou, e melhorar a oferta de conteúdos online. Importa, por isso, no que diz respeito às práticas pedagógicas, montar um estúdio de criação de materiais pedagógicos com técnicos com formação na área de e-learning, capazes de dar apoio aos docentes na elaboração de produtos apelativos e didáticos. Alargar as metodologias ativas de aprendizagem a todas as escolas do IPS. Apoiar os estudantes com a criação de um centro de apoio e um espaço de estudo aberto 24 horas por dia. No que diz respeito à inovação, investigação e desenvolvimento, as dificuldades de financiamento específico para as atividades de investigação e desenvolvimento, associada naturalmente à sobrecarga letiva dos docentes do IPS, têm-se constituído como dificuldades acrescidas para o desejado desenvolvimento deste setor. Mas sem centros de investigação classificados de muito bom ou excelente, não será possível ministrar doutoramentos, conduzindo, infelizmente, a uma menorização do IPS no contexto nacional. Há que atuar, há que alterar este panorama. Importa, por isso, definir as áreas científicas estratégicas para o IPS que viabilizem a médio prazo a qualificação de um dos seus centros de investigação, um ou mais, mas aqueles em que a instituição efetivamente tem de se concentrar. Estimular e aumentar a participação dos estudantes em atividades de investigação e desenvolvimento. Temos de trazer para a investigação os estudantes do primeiro ciclo, é fundamental. Reduzir a carga letiva dos docentes, libertando-os para a investigação. Não é possível termos diminuído as horas letivas dos cursos com o grande argumento de que iríamos libertar e dar tempo aos docentes e agora os obrigamos a estar encostados às 12 horas sistematicamente. Temos de consolidar e fortalecer o papel da UAID no apoio às atividades de investigação e desenvolvimento. A comunicação, bom, como já referido, esta é para mim uma das áreas críticas do atual modelo de funcionamento do IPS, a que mais limita a intervenção da comunidade e a que mais a debilita. Este é um aspecto que, quando passei a assumir o meu papel exclusivo de docente, me vi constrangido e limitado em conhecer o que se faz e o que se produz no IPS.
É fácil constatar que no IPS e nas escolas a comunicação dos órgãos é deficiente ou inexistente. Dou como um simples exemplo a desatualização da informação relativa ao portal do Conselho Geral, do IPS. Nós não temos informações relativas às reuniões do Conselho Geral. Quando é que se reúne? O que é que se vai discutir? Porque importa à comunidade saber o que se vai discutir para poder previamente informar que poderá ter algo a contribuir. O que é que decidiram? O que é que discutiram? Esta é uma informação que não é, de uma forma geral, disponibilizada ao público, o que eu considero lamentável. Portanto, constituem propostas nesta área da comunicação a urgente elaboração e implementação de um plano de comunicação interna com o envolvimento do GICOM e a Divisão Informática. É fundamental termos um modelo que funcione e onde, naturalmente, os serviços que diretamente com ela intervêm possam ajudar a disseminar e a melhorar esta comunicação. Contribuir de forma eficaz para a alteração da forma de comunicação dos órgãos com a comunidade do IPS. Melhorar a divulgação das atividades do IPS e dos seus cursos, aumentando a sua notoriedade. Quanto ao funcionamento, o modelo de funcionamento do IPS é uma área que exige naturalmente particular atenção, de forma a gerar a satisfação dos seus utentes. Importa apostar na melhoria dos serviços e das instalações. Importa reforçar as equipas. Os serviços têm estado a operar continuamente acima das suas capacidades, com consequências para os trabalhadores. Importa, pois, apostar também na transição digital, reforçando o IPS com ferramentas e dotando a comunidade de know-how, ou seja, aumentando as suas capacidades digitais. Importa recrutar colaboradores para as áreas mais carenciadas e aí eu vejo que há áreas como a divisão informática que é urgente aumentar e alargar o quadro, na divisão de recursos humanos, na divisão financeira, na unidade de apoio à investigação e desenvolvimento. Apostar na melhoria dos serviços e das instalações, garantido que respeitam as regras de segurança impostas por lei. Nós temos neste instante escolas onde as regras básicas de segurança contra incêndios, etc., não respeitam a lei. Isto não é possível, tendo nós consciência de que recebemos alunos, recebemos docentes e não docentes e temos de assegurar que tudo está em conformidade. Modernizar as ferramentas de trabalho, temos que ter uma ferramenta de gestão documental, temos que resolver o problema do arquivo morto, temos que, naturalmente, implementar um sistema que permita a aplicação do regulamento de avaliação dos docentes. No que diz respeito às infraestruturas, o IPS, tendo um parque alargado de edifícios e terrenos, carece de investimentos em diversas áreas. A construção da Escola Superior de Saúde é uma prioridade máxima, naturalmente, e tivemos a boa notícia de que parte do seu financiamento está integrado no PRR, mas falta, obviamente, aqui ainda muito trabalho e ele vai ter de ser efetuado. As obras de manutenção e recuperação das escolas de tecnologia também o são. É urgente melhorarmos as suas condições de salubridade e de habitabilidade e naturalmente, refiro-me também à manutenção dos restantes espaços que continuamente irão exigir atenção. Importa também aumentar a capacidade de camas da residência dos estudantes. Cada vez mais o turismo provoca ou dificulta a deslocação dos estudantes para junto dos grandes centros e Setúbal é cada vez mais, e o Barreiro, estão cada vez mais inseridos na grande região de Lisboa. E, naturalmente, termino também reforçando que importa repensar o Palácio Frixel, que é uma infraestrutura digna e ótima em pleno centro de Setúbal, que temos de revitalizar e contribuir para espalhar o nome IPS, ou a marca IPS. No que diz respeito à cultura, sustentabilidade e inclusão, um pouco aqui também quase que a terminar esta apresentação, refiro que a componente cultural não pode ser descurada em ensino superior, quer dizer isso mesmo. Urge criar um evento anual
com a marca IPS que contribua para a nossa notoriedade. O IPS tem de contribuir para uma política ambiental, incentivando e sendo exemplar nas suas práticas. E o IPS tem de ser uma instituição inclusiva, esclarecida, aberta, democrática, acolhendo e continuando a proporcionar as melhores condições a quem nos procura. Termino falando num elemento fundamental de qualquer instituição, que é, obviamente, o orçamento. Para que tudo se possa concretizar, é necessário continuar uma política de contas certas. Importa não esquecer que cerca de 88% do orçamento é gasto em despesas com pessoal, a que acrescem cerca de 7% de despesas com gastos de funcionamento. Há, pois, que ter consciência das limitações orçamentais do IPS. Tal não pode, no entanto, ser impeditivo de investimento e atuação em novas áreas. Termino reforçando a ideia que, com a minha candidatura, pretendo contribuir eficazmente para o aumento da satisfação da comunidade do IPS, para a melhoria da organização interna do IPS, para a alteração radical na forma como se comunica no IPS e para o investimento na investigação no IPS para alicerçar o nosso futuro, com as pessoas, pelas pessoas, pelo IPS.